Escola Bíblica Dominical. Convido aqui a irmã Odete, irmã Eli, irmã Edilma, eu vim entrar aí. Por gentileza, irmã Edilma, venha nos ajudar. Muito bem, irmã Laís, pode vir, Laís? São 4 microfones, cada um se agarre aí. E vamos louvar o nome do Senhor com o hino, atendendo sugestão da lição 144. Esse hino é o hino oficial das Assembleias de Deus no Brasil. E você tem liberdade de louvar. A Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. 144, abra sua harpa e vamos louvar com muita alegria. Muito bem. Queria convidar esses irmãos que estão além da coluna, venham mais para frente. Tem muito espaço aqui. Chegue mais para perto aqui, que será muito bom chegar aqui. Hoje estará ministrando a palavra nosso irmão ali de Campina Grande. E fica mais próximo, interagir com todo irmão. Vamos louvar o Senhor. 144. Sol maior, querido, por favor. Assim. Aleluia. Cante, louve ao Senhor. Assembleia de Deus, vem comigo, ouve a palavra de Deus, e terás a certeza contigo, que Jesus é o caminho do céu. Oh,
para todos sempre. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino de número 178, gloriosa paz, perfeita paz. Aleluia. Sol maior. Crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz. Ainda que dores açoite meu ser, tenho doce paz. Quem tem paz aqui, dá um glória a Deus aí. Amém, louvado seja o nome de Jesus para sempre. 299, abra sua harpa mais uma vez e vamos louvar com muita alegria. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ré maior.
Mi maior, por favor. A igreja pode ficar de pé, irmão, para cantar com muita alegria esse hino. Descansar um pouquinho que está sentado e vamos cantar. Abra a sua boca, abra a sua garganta e louve ao Senhor com muita alegria. Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Cante em nome de Jesus. A
um glória a Deus bem forte. Muito obrigado, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Podeis sentar, irmãos. Sente glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus, esse que é sobre todo nome, nome sem igual. Só Ele é que tem poder para libertar almas perdidas. Glória a Jesus. Irmão Elisandro, em nome de Jesus. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu sei que o pastor acabou de pedir para os irmãos se assentarem, mas nós vamos fazer a leitura bíblica. Eu quero pedir por gentileza que a igreja se ponha em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. E desta feita estaremos fazendo a leitura bíblica que consta no texto da lição de número 12, lição do dia 17 de setembro de 2023. O pastor já fez menção aqui, o pastor Natanael, que hoje é o Dia Nacional da Escola Dominical. E a lição de hoje tem por título Sendo a Igreja do Deus Vivo. O textuário da lição está em Efésios, no capítulo 5, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 32, que diz assim: Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. A verdade prática que consta na lição nos diz o seguinte: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A leitura bíblica está em dois textos, né? O primeiro texto está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, para quem não tenha revisto. E o segundo texto está na carta aos Efésios, no capítulo 5. Primeira leitura, a partir do versículo 14, 1 Timóteo, capítulo 3, e nos diz assim a palavra do Senhor. Versículo 14 ao versículo 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O segundo texto, carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, nos diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Amém. Glória a Deus. Meus amados, como hoje nós teremos classe única, nós não faremos a oração de costume pelos professores, mas nós queremos convidar o nosso irmão Carlos para fazer a oração aqui, agradecido por este momento da leitura bíblica, e na sequência estaremos dando continuidade à escola bíblica deste domingo. Com alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa ímpar oportunidade, né, irmãos, de estarmos aqui na casa do Senhor, servindo, adorando, glorificando e, acima de tudo, aprendendo a sua palavra. Quantos vieram nessa manhã para aprender a palavra de Deus? Olha aí, irmão Tiago, sua responsabilidade, está vendo? Oremos. Supremo Deus, eterno Pai, Paizinho querido, somos gratos a Ti, Senhor, e devotamos a Ti toda a glória de vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom maravilhoso da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, de estar na Tua presença, Senhor. Ó meu Pai, nesta hora e neste momento nós queremos interceder por aqueles que estão enfermos, Senhor. Os que estão, Senhor, no leito da dor, que o Senhor, meu Pai, usa de misericórdia, Senhor. Estende a Tua mão sanadora, Senhor, nesta hora, repreendendo, debelando todo o mal aos que se encontram enfermos, Senhor. Os que estão a caminho da escola bíblica dominical aqui na
AD Candel, Senhor, que sejam, Senhor, aleluia, provenientes da Tua misericórdia, Senhor, da Tua graça, livrando dos roubadores, dos assaltos, Senhor, dos homens sanguinários, Senhor. Ó, meu Deus, nos dá uma escola bíblica dominical, hoje em especial, Senhor, de forma conforme a inspiração do Teu Espírito Santo. Ao irmão Tiago, Senhor, que há de ministrar, Senhor, que o Senhor possa usar como instrumento afiado, Senhor, que possamos captar, Senhor, as mensagens e que possamos aplicar em nossa vida cristã. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, ontem à noite nós estivemos aqui na congregação, participando do segundo seminário de capacitação EBD com propósito. Cujo tema era Ensinando para Transformar Vidas, foi direcionado aos professores, temos alguns alunos também. E nesta oportunidade esteve conosco aqui o evangelista Tiago Rosas, que é ali de Campina Grande, na Paraíba, ministrando aos professores, e acompanha ele a família, né? A esposa, deixa eu ver aqui o nome dos irmãos, Alana Rosas, né? O irmão Lucas Rosas, aliás, o filho, né? Lucas, Alex Rosas é o irmão, não é isso? E a irmã Janaína Rosas estão acompanhando o nosso evangelista Tiago Rosas, ali de Campina Grande, na Paraíba, e é o mesmo que estará ministrando a lição nesta manhã. E se a igreja quer deixar os irmãos bem à vontade, repitam após mim: sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, vocês estão em casa, glória a Deus. Nós queremos já nesta oportunidade ouvir a nossa irmã Janaína, que estará louvando a Deus com um hino, e na sequência nós estaremos dando continuidade aqui com a lição bíblica. Irmã Janaína, com a oportunidade. Glória a Deus. Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Bom dia para a igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus. Nós estamos alegres e felizes com o Senhor Jesus por tudo que Ele já tem feito em nosso meio. Alegre com os irmãos, pela recepção, pelo carinho, pelo cuidado de todos vocês. E vamos louvar ao Senhor com muita alegria nessa manhã. Aleluia, porque Ele é digno. Aleluia. Convido toda a igreja para entoar essa canção comigo. Se você quiser ficar de pé, para exercitar um pouquinho e a gente não cochilar. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor bem alegre com o nosso coração. Aleluia. E declarar para Ele: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa prova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas o que aconteceu? A tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites.
Tem alguém que crê nessa palavra nessa manhã? Oh, aleluia! Ela é pura, ela é escudo, ela é guarida, ela é direção nessa manhã para a tua vida. Oh, aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aí você diz: usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Eu quero ouvir toda a igreja de mim. Aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a tua morte, mas Jesus, ela mudou a tua sorte. Você está aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que não tinha saída, aquilo que parecia ser a tua morte, mas Jesus mudou tua sorte. És um milagre, estás aqui. Você pode glorificar porque você está aqui. Você pode glorificar ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e a sua graça te alcançou. E você está aqui. Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Obrigado, irmã Janaína Rosas. Pastor Tiago, evangelista Tiago, por favor. Tiago Rosas, chegue até aqui. Chegou a hora. Meus irmãos, vamos ouvir nosso professor, nosso evangelista Tiago Rosas, homem de Deus. Esteve aqui ontem à noite, ministrando para os professores. Foi uma palavra do alto, do céu, que nos edificou ainda mais para que aqueles que se dedicam ao ensino fossem ainda mais aperfeiçoados neste ofício. Amém? Deus abençoe, Tiago, professor Tiago, que o Senhor continue te usando mais uma vez esta manhã. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por tão boa oportunidade que Ele nos concede de neste domingo estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, no dia em que se celebra o Dia Nacional da Escola Dominical. Dizia o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, que a EBD é a Igreja do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Uma semana ficou para trás, uma nova semana começa hoje com este dia de domingo e estamos felizes com Deus pela dádiva da vida, da saúde e da família que o Senhor nos concede para chegarmos aqui juntos e estudar a palavra do Senhor. Gratidão ao pastor Eliezer de Souza, que dirige esta igreja a despeito de sua ausência devido à viagem que está fazendo à terra de Israel. Louvar a Deus pela vida do pastor Nataniel, que nos acolhe, nos recebe muito bem nesta igreja desde ontem à noite. Agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Elisandro, que esteve mediando o convite para que aqui estivéssemos ontem ministrando no seminário para os líderes EBD e agora nessa escola dominical unificada com as classes de adultos. Gratidão também que estendo aos professores de todas as classes de adultos aqui dessa igreja que cederam este momento, né? Eu estou aqui como invasor, invadindo o espaço de vocês. Eu sei que o professor que ama dar aula na EBD, ele gosta de estar lá todo domingo ministrando aula para a sua classe. E sei que a maioria de nós, alunos de EBD, gostamos de ter a nossa aula
na nossa classe mesmo ali, que a gente está acostumado com os nossos professores, no nosso espaço, podendo ter aquela interação que a gente costuma ter todos os domingos. Mas eu digo para os irmãos que vocês poderão também ficar muito à vontade para participarem, interagirem, se assim desejarem fazer, inclusive perguntas e comentários, na medida em que eu for expondo o assunto da nossa lição de hoje, que é a lição 12, cujo título você tem aí na sua revista em mãos e na tela. A propósito, quantos dos irmãos têm a sua revista da EBD? Levante para que eu possa ver, por favor. Quem tem a revista da Escola Bíblica Dominical? Oh, beleza! Muito bem, a maioria absoluta dos irmãos tem a sua revista. Deixe-me perguntar, quem já adquiriu a nova revista para o próximo trimestre? Diga amém. Muito bem, quem não adquiriu, os irmãos certamente vão procurar aí a liderança da EBD, superintendentes, coordenadores pedagógicos, buscar informações e adquirir a sua revista, para que todos estejamos afiados para o próximo trimestre, que também promete muito, porque no próximo trimestre vamos estar estudando assuntos relacionados a missões, a grande chamada da igreja para evangelizar o mundo inteiro. Irmãos, antes de irmos para a nossa penúltima lição do trimestre, semana que vem, querendo Deus, a gente finaliza esse terceiro trimestre de 2023. Antes, deixe-me só fazer em 5 minutos uma síntese da nossa história, a história da escola dominical. Afinal de contas, hoje é o Dia Nacional da Escola Dominical. E convém então nós fazermos um resgate da nossa história, que é uma história belíssima e inspiradora. Nos anos de 1780, numa cidade chamada Gloucester, na Inglaterra, um jornalista de nome Robert Hakes, do escritório de seu jornal, olhando pelos... Tem um vídeo? Os irmãos querem soltar agora? Vocês que sabem. Se o vídeo estiver aí no ponto e os irmãos quiserem soltar, facilita meu trabalho. A equipe de mídia, nosso coordenador pedagógico informou que tem um vídeo com a síntese da história da EBD. Não está pronto? Então fica para o final, se for o caso. É isso, ministro da Educação? Se fica para o final, então eu nem vou fazer a síntese. Já vou direto para a lição. Bacana, pronto, ótimo. Então, no final, os irmãos terão um vídeo aí de aproximadamente 2-3 minutos com uma síntese, a história da escola dominical. E vai ser melhor porque se em vídeo tem animação, tem foto, para a gente poder resgatar essa história, que é uma história muito belíssima. A escola dominical é fruto de um avivamento do Espírito Santo na sua igreja, e nós somos muito felizes. Essa escola que está completando agora 243 anos, porque foi fundada em 1780, de lá para cá se passaram então 243 anos. É uma escola que merece respeito, viu, irmãos? É uma escola que tem tradição, não é escolinha dominical não, é escola dominical mesmo, tá bom? Bem, então, já que estamos acertados assim, vamos sem mais delongas para a nossa lição. Queridos, esse trimestre nós estivemos estudando o tema geral, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós vimos, meus irmãos, que a igreja está em uma batalha espiritual contra um sistema que é operado pelo maligno. O espírito da Babilônia, como vimos lá na primeira lição, o espírito da rebelião, da apostasia, o espírito do ódio ao cristianismo, à palavra e aos valores espirituais da nossa fé. A igreja está vivendo dentro de um ambiente que é hostil a ela. Nós estamos dentro de um contexto que não nos é favorável. Estamos em um mundo que não nos ama e que não nos quer bem. Jesus já dizia: se o mundo vos odeia, sabeis que a mim odiou primeiro. E ele disse no sermão escatológico, o sermão profético, que nós seríamos odiados de todas as nações. E esse trimestre foi muito produtivo, porque nós estudamos vários assuntos relacionados à Bíblia, à teologia, mas também à cultura, e um pouco de história também vimos. Na primeira lição, que foi uma lição de conceitos, estudamos sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. O que é a igreja e o que é esse espírito da Babilônia que se opõe a Deus, a Cristo, a Bíblia, a igreja. Na segunda lição, estudamos sobre a deturpação da doutrina do pecado.
o que é o pecado e como os falsos teólogos, as falsas igrejas e o mundo sem Cristo trata com o pecado. Na lição de número 3, foi uma lição riquíssima e muito atual. Estudamos sobre o perigo do ensino progressista, que é um dos assuntos em maior discussão na sociedade hoje. O progressismo, o marxismo, o esquerdismo, as filosofias de origem marxista. O que é isso? Como a igreja deve tomar conhecimento dessas filosofias e ideologias e como a igreja deve se posicionar em relação a elas. Na lição 4 falamos sobre a veneração à criatura mais do que ao Criador, onde falamos sobre o antropocentrismo, a centralização do homem e a retirada de tudo que é pertinente a Deus dos assuntos seculares. A gente vive numa sociedade que odeia Deus, que odeia a Bíblia e que está tirando os símbolos cristãos, a fé cristã. Todo dia a gente aí ouve falar de proibição de leitura da Bíblia em repartições públicas, proibição de oração nas escolas. O que é isso? É um movimento de negação da fé, negação do cristianismo. Na lição 5, estudamos sobre o aborto, a dessacralização da vida no ventre materno, que é um outro assunto também em bastante discussão na sociedade hoje, inclusive em razão desse novo governo federal que nós temos, que mentiu, cometeu estelionato eleitoral durante a campanha, dizendo que não era a favor do aborto, era contra o aborto, mas nós já sabíamos, né? A esquerda brasileira e mundial, ela está lá em sua agenda, e isso é internacionalizado. A agenda da esquerda mundial é uma agenda pró-aborto. Mas o cidadão mentiu, ganhou a eleição e agora a gente vê o governo, via Ministério da Saúde, trabalhando pesado para aprovar. Inclusive, essa semana, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, ela abriu para discussão justamente a possibilidade, a legitimidade do aborto até o 4º mês de gestação. É o mundo trabalhando para legalizar o infanticídio, o assassinato indiscriminado de crianças no lugar onde elas deveriam estar mais bem protegidas, que é o ventre de suas mães. Como a igreja deve se posicionar em relação à agenda abortista deste mundo? Foi assunto da nossa lição 5. Nas lições 6 e 7, nós estivemos estudando sobre a desconstrução da masculinidade e da feminilidade, que é um outro assunto também muito recorrente, especialmente em razão dessa crescente ideologia de gênero, que é quase que uma ditadura no mundo. Aliás, eu tenho dito, por onde tenho ministrado, que nós estamos caminhando para um mundo onde vai imperar uma ditadura gay. O que antes era reprovado passou a ser tolerado. Hoje passa a ser algo socialmente aceito, né? Hoje é bonito você dizer que saiu do armário, que se aceitou. Você vê aí, a sociedade comemora o dia do orgulho gay. A que ponto nós chegamos de a humanidade se orgulhar daquilo que a Bíblia chama de pecado? E com essas ideologias, com esse ativismo homossexual, com a ideologia de gênero, nós vemos a cada dia a figura masculina sendo desconstruída, como também a figura feminina. Aliás, nós estudamos nessas lições que lá fora se ensina que a mulher não nasce mulher, ela é construída socialmente como uma mulher, o que é uma grande mentira, né? Nós entendemos que no nosso corpo, no nosso organismo, Deus colocou sinais do que realmente é a nossa sexualidade e do que realmente é o nosso gênero, porque à luz da Bíblia Sagrada, gênero e sexo é a mesma coisa. Lá fora é que fizeram uma confusão e separaram, né? Sexualidade do gênero, mas à luz da Bíblia, o macho é homem e a fêmea é mulher, e a gente caminha para um mundo de confusão, de perturbação psicológica terrível, e eu não quero nem imaginar o que vai ser esse mundo daqui a 20 anos, com essas crianças e adolescentes hoje sendo
confundidos em sua mente. Menino pode ser menina, menina pode ser menino, pode não ser nenhuma coisa nem outra, porque a gente viu também a questão dos gêneros não binários, né? Você pode não se achar nem homem nem mulher, você pode se achar de uma categoria extraterrestre e não deve satisfação a ninguém por isso. Veja a que confusão terrível essa sociedade caminha, justamente por romper com os princípios e valores morais da palavra de Deus. Quando você rejeita a régua e a regra para a conduta e comportamento social, que é a palavra de Deus, você se vê entregue a toda sorte de confusão, de bagunça, e a sociedade está em confusão e em convulsão social. Que Deus nos livre e nos guarde. Na lição 8, nós estudamos sobre o tema transgênero, que está dentro desse bojo, né, da questão da ideologia de gênero, a mudança de sexo, a identificação com o gênero diferente da sexualidade que você traz em seu corpo. Na lição 9, nós começamos então a ver assuntos mais práticos, menos intricados, menos conceituais e mais, vamos dizer assim, mais fáceis de se estudar e se assimilar. Desde a lição 9, nós estamos estudando sobre a santidade do nosso corpo, o que realmente é o corpo do homem, o que realmente é o corpo da mulher, e como precisamos cuidar de nós mesmos, especialmente nós crentes, enquanto casa de Deus, enquanto templo de Deus. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre o corpo, que é criação divina? Nós reafirmamos a doutrina da criação, nós reafirmamos a doutrina da santidade do corpo na nossa lição 9. Na lição 10, vimos a renovação cotidiana do homem interior, que foi uma lição de caráter mais devocional e menos teórico, que nos ensinou sobre a renovação, o vigor, a força espiritual que nós experimentamos a cada dia. Ainda que cumprindo o ciclo natural da vida, o ser humano nasce, cresce, envelhece, reproduz e morre, mas a despeito desse ciclo, né, porque a gente já nasce envelhecendo, a gente já nasce morrendo, mas a despeito disso, espiritualmente o crente que está em comunhão com Deus, ele vai sendo renovado a cada dia, de tal modo que, ainda que a idade passe, a velhice chegue, ele está espiritualmente, se está em Deus, se está na fé, se está em Cristo, se tem uma vida de oração, de comunhão, de devoção, a cada dia ele está mais forte, mais sábio, mais maduro para a glória bendita de Deus. É o que a Bíblia chama de andar de fé em fé, de glória em glória e de graça sobre graça. Na lição de número 11 da semana passada, estudamos sobre convicção cristã, a importância de preservarmos as nossas certezas fundamentadas na palavra de Deus e não abrirmos mão para os sistemas dominantes no mundo, as filosofias e as ideologias. Então, o aluno da escola bíblica, que frequenta regularmente essa escola, que estuda a sua lição, que estuda os textos bíblicos, ele se preparou bem esse trimestre para oferecer, como diz Pedro, respostas aos que pedirem a razão da esperança que há em nós. O aluno fiel da EBD, ele está, ao final desse trimestre, mais preparado para responder ao progressismo, ao ativismo gay, à ideologia de gênero, às teologias nefastas, como vimos, teologia liberal. O aluno da EBD, ele está mais capacitado para oferecer resposta bíblica, inteligente e bem fundamentada contra esses movimentos culturais, filosóficos e teológicos que são contrários à palavra de Deus. Até aqui vocês estão comigo, estão me entendendo? Digam amém. Feito esse resumão, chegamos à lição de número 12, intitulada Sendo a Igreja do Deus Vivo. E na introdução, que não é a mesma introdução que está na revista, os comentários que vocês vão ver nos slides são comentários que eu preparei. Eu digo que nós, já nos encaminhando para o final do trimestre, destacaremos características
da missão da igreja. Veja que de alguma forma, essa lição de hoje, ela já vai criando pontes com o próximo trimestre. Porque eu disse para vocês que no próximo trimestre, nós vamos falar sobre missões, evangelização, proclamação do evangelho. E de alguma forma essa penúltima lição do terceiro trimestre nos prepara, vai construindo pontes para o próximo trimestre. Porque a gente vai destacar características dessa missão da igreja, que eu resumo nos verbos proclamar e defender a verdade. E também destacaremos aspectos do caráter da igreja, que eu resumo em viver a verdade e santidade. Então, esses são os assuntos da nossa lição de hoje: proclamar a verdade com ousadia, defender a verdade com sabedoria, viver em verdade e viver em santidade. Eu disse ontem aqui no nosso seminário, os líderes de EBD que estiveram presentes me ouviram dizer que só estaremos em condição de ensinar a verdade quando nós vivermos a verdade. É por isso que no texto áureo da apologética, que é a arte ou ciência de defender a verdade, defender o evangelho, 1 de Pedro 3,15, Pedro começa dizendo assim: santificai a Cristo em vossos corações, e então estejais preparados para responder com mansidão a quem pedir a razão da esperança que é em vós. O que é que Pedro está dizendo para nós? Vocês precisam dar resposta, vocês precisam dizer ao mundo o que é a verdade, vocês precisam dizer ao mundo o que é que vocês creem, como vocês creem, por que vocês creem. Mas antes disso, antes dessa proclamação, dessa defesa do evangelho, dessa defesa da fé, vocês precisam santificar a Cristo em seus corações. Paulo diz isso noutros termos, quando ele escreve a Timóteo, dizendo para Timóteo que ele deve ter cuidado de si mesmo e da doutrina, porque fazendo assim ele se salvará e também aos que o ouvem. Mas veja a ordem de Paulo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ele coloca o cuidado de si mesmo na frente, primeiro, para depois o cuidado com a doutrina, por uma razão muito simples: é porque Deus não quer apologistas profanos, Deus não quer defensores da fé mundanos, Deus não quer falsos crentes defendendo a verdade. Não adianta você estar defendendo a verdade se você não vive a verdade. Essa história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não cola em nosso meio. Em nosso meio, temos que ter autoridade em nossa vida para poder dizer, como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos ter autoridade para dizer, como Pedro e João disseram ao paralítico na porta formosa do templo em Jerusalém: olhe para nós. A igreja precisa autoridade, ter autoridade para dizer ao mundo: olhe para nós, olhe para mim, olhe para a minha vida, olhe a transformação que Jesus fez em mim, olhe o exemplo de vida que eu estou dando, e siga esse exemplo, siga esse modelo. Então é preciso que primeiro tenhamos caráter, para que tenhamos autoridade para defender a nossa fé. Você pode repetir isso, porque quando você repete, é um reforço cognitivo, fixa melhor a ideia na mente. Diga: é preciso ter caráter para poder defender a fé em Cristo. Muito bem. Avançando então para o primeiro tópico, sobre a natureza, a essência, quais são as características essenciais da igreja do Deus vivo. E os irmãos vão perceber que essa lição, baseada nos dois textos que o comentarista escreveu, carta a Timóteo e carta aos Efésios, a lição ela é meio que uma exegese, uma explicação dos textos que estão lá na nossa leitura bíblica em classe. Qual é a natureza da igreja? Primeiro ponto, está aí na sua revista, eu sigo o roteiro da revista, tópico a tópico, ponto a ponto. A casa do Deus vivo, que é o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: eu estou escrevendo, Timóteo, a você, eu quero ir ver você, mas se eu tardar em me encontrar com você, eu estou escrevendo para que você saiba como convém andar na igreja, que é a casa do Deus vivo.
A igreja, eu coloco com I maiúsculo, porque se refere à igreja internacional, mundial, constituída de todos os salvos em todo o mundo. Os teólogos costumam falar de igreja visível e igreja invisível. Vocês, alunos de EBD, estão acostumados com essas expressões. A igreja visível é a igreja que a gente vê, que a gente sabe que é a igreja, né? Porque são os membros da igreja, são os irmãos que frequentam os cultos, que fazem profissão pública de fé no Senhor Jesus. É essa igreja que os nossos olhos conseguem enxergar. Mas a igreja invisível é a igreja espiritual que só Deus sabe, que só Deus conhece, para além da aparência, para além do cartãozinho de membro da Assembleia de Deus, porque vocês, como eu, bem sabem que nem todos que estão na igreja visível, a igreja local, a igreja organizada, a igreja denominacional, nem todas que estão dentro dela são de fato convertidos, são de fato crentes salvos, nascidos de novo e santificados. Tem muita gente que fez adesão à igreja, mas não passou pelo processo de conversão ao Evangelho. Tem muita igreja inchando da noite para o dia. Tem muita igreja explodindo nas redes sociais. Estão passando por um processo de adesão de muitos membros, mas infelizmente sofre escassez de conversão de vida, transformação de fato. Então a igreja visível é a igreja local, a igreja que se apresenta como igreja, mas a igreja invisível é essa, com I maiúsculo, que é o conjunto de todos os salvos em todo o mundo e que estão se preparando para o maravilhoso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja universal, Paulo a chama de casa do Deus vivo. Aí eu desmembro casa e Deus vivo para explicar o que isso significa. Primeiro, por casa, Paulo quer dizer duas coisas. Nós somos família, porque quando a gente fala de casa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa será uma casa de bênção, né? O que é a casa? É a família. Pois bem, ao dizer que somos casa de Deus, Paulo está dizendo que nós somos família de Deus. Nós somos membros de uma grande família espiritual. Jesus, em Marcos 3, versículos 33 a 35, ele disse: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Você faz a vontade do Pai? Você faz a vontade do Pai? Então Jesus diz que você é a família dele. Nós somos a família de Deus a partir do momento em que cremos em Jesus como nosso Salvador pessoal e nos submetemos à sua palavra. Mas por casa, Paulo também quer dizer que nós somos a moradia, a habitação de Deus. E vocês são inteligentes, sabem que casa de Deus aqui não é uma referência à estrutura física, à alvenaria, à construção. Por casa, Paulo se refere a nós, povo, coletividade, organismo vivo cujo cabeça é Cristo. Nós, enquanto família de Deus e casa de Deus, temos Deus habitando em nós, em nosso meio e em nosso interior. É o que Jesus disse em João 14, 23: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Nós estamos muito acostumados com o texto de Paulo em 1 Coríntios 6, 19 e 20, quando ele disse que nós somos templo do Espírito Santo, e a gente sempre cita esse texto, né? Paulo ali não fala casa, ele fala templo, naos no grego, que quer dizer lugar sagrado. Mas antes de Paulo escrever que nós somos templo do Espírito Santo, Jesus já tinha dito em João 14, 23, eu e o Pai viremos para ele, aquele que me ama e que guarda minhas palavras, e faremos nele morada. De tal modo, meus irmãos, que combinando o que Jesus disse em João com o que Paulo disse aos Coríntios, podemos concluir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo moram dentro de nós. Agora diga para mim, é um grande privilégio ou não é? A Trindade mora dentro de você. Você, comedor de feijão com arroz como eu, você que preparou lá a sua linguicinha, seu frangozinho temperado, deixou lá marinando para quando chegar só botar para assar na sua airfryer. Você, o Espírito Santo, o Filho e o Pai habitam dentro de você.
Você que nunca pisou nos degraus de uma faculdade, sabe nem o que é que tem lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo mora dentro de você. Você que de repente é uma pessoa humilde, mora numa região muito pobre da cidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo moram dentro de você. Quem pode dar graças a Deus por isso? Mas não se afobe muito, porque ao mesmo tempo em que isso é um privilégio, isso também é uma grande responsabilidade. Afinal, já dizia o Homem-Aranha: com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Olha quem eu acabei de citar. De acordo com o teólogo Homem-Aranha, com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Pois é, você recebeu um grande privilégio, Deus mora dentro de você, mas esse grande privilégio traz uma grande responsabilidade, porque Deus mora em nós, porque nós somos casa de Deus, temos que saber como convém andar. Não é casa de mãe Joana, não pode ser uma casa desmantelada, não pode ser a casa engraçada do Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não pode ser assim. A nossa casa, ou seja, nós, enquanto casa de Deus, precisamos ser uma casa limpa, organizada, bem estruturada, para que ali a Santíssima Trindade se sinta bem em fazer morada. Quem diz amém, irmãos? Você não gostaria de morar numa casa com o reboco caindo em cima da sua cabeça. Você não gostaria de morar numa casa imunda, com salitre comendo. Você não gostaria de morar numa casa com canos que vivem entupidos. Você não gostaria de morar numa casa com rede elétrica com defeitos constantes. Como você acha que o Senhor dos céus e da terra gosta de viver? Em uma casa suja, imunda, mal acabada? Em uma casa cheia de problemas morais e espirituais, que não quer ser reparada, que não quer ser consertada? Não, aquele que não é só santo, mas é 3 vezes santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Ele quer morar numa casa limpa, numa casa santa, numa casa higienizada, numa casa consagrada a Ele. Se está caindo reboco, aqui Jesus hoje vai colocar reboco, argamassa de qualidade na sua vida. Você tem fio, irmão, aí olha, dando curto-circuito, problemas morais, problema na área sexual, na área financeira, está dando curto-circuito, briga dentro de casa. Hoje o eletricista do céu, aquele que disse haja luz, e a luz apareceu, está aqui para dizer: vai haver luz na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. E do Deus vivo, por quê? Porque diferente dos ídolos mortos, Timóteo nessa ocasião era pastor da igreja em Éfeso. Éfeso, vocês sabem, de acordo com Atos dos Apóstolos, era uma cidade rica, pujante, mas muito idólatra. Era uma cidade que venerava muitos deuses. Você tinha ali o grande templo, a deusa Diana ou Artemis, estatuetas que eles diziam ter caído do céu à terra para ser venerado. Era uma região de muita idolatria. Mas nós sabemos que os ídolos são inertes, são mortos, são maquinações da mente humana ou invenções de Satanás. O Salmo 115, que eu cito aí, diz que os ídolos têm olhos, mas não... tem ouvidos, mas não, tem mãos, mas não, tem pés, mas não, tem nariz, mas não. Para que serve um troço desse, irmão? Aí a Bíblia lança uma imprecação. O Salmo diz assim: tornem-se semelhantes a eles os que o adoram. Ídolos mortos geram adoradores mortos. Ídolos inertes geram adoradores inertes, mas nós somos diferentes. Nós não precisamos de um Cristo Redentor, nós não precisamos de uma imagem, de uma estatueta de cimento, de gesso, de pau, de pedra, porque o nosso Cristo está entre nós, vivo, 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 vivo. Num domingo como esse, por essas horas, pelas estreitas e empoeiradas ruas de Jerusalém, circulava há 2000 anos a mais importante notícia que este mundo já ouviu: Jesus ressuscitou, aleluia! E Ele mora em nós. Esse Deus vivo, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Por isso, irmãos, eis a nossa responsabilidade.
A casa de um Deus que é vivo, que está presente, que se move, que intervém na história e que acompanha os desdobramentos da história. Vamos ler Hebreus 4:13, por favor. É o texto que eu coloco ali na legenda abaixo da imagem. Hebreus 4:13. Você sabe o que diz o 12, né? Aluno de EBD, professor de EBD, Hebreus 4:12 é um dos nossos textos áureos. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Mas olha o 13, é um versículo muito sério, que diz assim, na versão NVI: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Diga para o irmão do seu lado ou irmã do seu lado: vigie. Diga aí: vigie. Deus está vendo tudo. E os olhos dele são tão poderosos que ele vê até pensamento. Dizia certo teólogo que Deus é o público dos nossos pensamentos. Aquilo que você está aqui, maquinando na sua mente, o que você está pensando aí agora. Mas rapaz, trouxeram esse menino lá de Campina Grande para vir só tumultuar nossa aula. Eu queria tanto ter a minha aula na minha classe com o meu professor. Jesus está vendo você pensando, você murmurando. Está murmurando, Jesus está vendo você murmurando. Cada pensamento de sensualidade, cada trapaça, cada inveja, sabe? Pensamento de ira, de vingança. Jesus está vendo tudo, irmãos. E Ele vai pedir contas. Dizia Raimundo de Oliveira, teólogo assembleano brasileiro: Deus vê uma pulga preta num quarto escuro, numa noite escura, em cima de uma mesa de granito negro. Se Deus vê uma pulga preta em cima de uma mesa de granito negro, num quarto escuro, numa noite escura, o que é que Ele não pode ver na minha e na sua vida? Ele vê tudo. Davi disse no Salmo 139: se eu subir aos céus querendo me esconder de ti, lá tu estás, é a tua casa. Se eu tomar as asas da alvorada e correr o horizonte, o infinito do universo, a tua mão há de me acompanhar e de me puxar de volta. Se eu descer as profundezas das trevas e dizer assim: as trevas vão me encobrir, Deus não vai me ver, eu me engano, porque luz e trevas para ti são a mesma coisa. O que é que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim: o Senhor vê tão bem ao pico do sol do meio-dia, quanto sob as trevas da meia-noite. Deus não sofre de miopia, astigmatismo, nem catarata. Ele é onisciente. O seu raio-x, em um relance, vê tudo e a todos com perfeição de detalhes. Jesus disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Não é difícil contar os cabelos de um careca, mas quem é cabeludo, Deus ele sabe, Deus ele contou. Cada fio de cabelo que você tem, ele sabe. Irmão, o Deus que parou para contar cada fio de cabelo que eu tenho, esse Deus é muito detalhista, sim ou não? Ele sabe tudo sobre nós. Amém? Aleluia. Já tem crente falando em línguas. Quem tem glória dê glória, quem tem aleluia diz aleluia, quem tem línguas adore a Deus em línguas. A igreja, ela é também coluna e firmeza da verdade. É o que Paulo diz no texto de 1 Timóteo 3,15. Como convém andar na casa do Deus vivo, a igreja que é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A tradução Almeida, revista e atualizada, ela traduz que a igreja é coluna e baluarte. Eu gosto dessa tradução da Almeida, revista e atualizada, nesse texto. E eu acho que, embora ela esteja hoje meio que isolada, porque a maioria das traduções já não usam mais a expressão baluarte, até porque é uma palavra arcaica do nosso português, mas eu acho que essa palavra baluarte, ela traduz melhor o que Paulo está dizendo ali, do que a palavra firmeza, ou do que a palavra fundamento que aparece na NVI, não é? Porque na verdade não é a igreja que é o fundamento da verdade, é a verdade que é o fundamento da igreja. A igreja está sustentada na verdade, que é a palavra, e não a igreja que sustenta a verdade.
Mas por baluarte, o que é baluarte? Eu coloco ali a imagem. Vocês estão vendo ali muros de proteção, as sentinelas ali. E eu digo que o termo baluarte significa fortaleza, construção alta cercada por muralhas. Isso é literalmente falando. Mas claro, quando Paulo diz que a igreja é baluarte, ele está falando isso no sentido figurado, metafórico. Então, metaforicamente, como entender a igreja como baluarte? Baluarte, metaforicamente, significa algo que serve de defesa, que protege alguma coisa. No mundo de tanta hostilidade contra a verdade do Evangelho, a Xuxa dizendo aí, nós temos que reescrever a Bíblia e tirar de dentro dela todo o ódio. Coitada da Xuxa, meu Deus, quem é Xuxa na fila do pão, irmão? Quem é? Diga para mim, quem é Xuxa? A rainha dos baixinhos, querendo confrontar o rei dos reis, o senhor dos senhores. Fica no teu lugar, mulher, vai procurar o que fazer, mulher. No mundo de tanta hostilidade contra a verdade do Evangelho, a igreja deve, como baluarte, preservar, erguer muros de proteção em favor da sã doutrina. É o que Judas nos chama a fazer. É um outro texto que é texto áureo da apologética. Abra aí, Judas, que não é o Iscariotes, é Judas, o irmão de Jesus. Antes de Apocalipse, coladinho com Apocalipse, você encontra Judas. Capítulo 1, aliás, Judas só tem um capítulo mesmo, né? Uma carta bem curta. Versículo 3, Judas diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas dada aos santos. Vejam que é curioso, Judas estava desejoso de escrever sobre doutrina da salvação. Jesus nos salvou, né? Nós vamos morar no céu, mas ele sentiu que o momento demandava um outro assunto, uma outra abordagem. Aí ele disse: eu resolvi escrever a vocês sobre apologética, né? Apologia no grego significa defesa. Eu escrevi para vocês para encorajar vocês a defenderem a fé, como um baluarte, muros de proteção. A igreja, irmãos, deve nesta terra trabalhar para manter íntegra a verdade de Deus ao mundo, a sã doutrina, o Evangelho. Os ateus descreem deste livro, os filósofos secularistas olham para este livro como um apanhado de fábulas, de mitos, de crendices hebraicas. Os teólogos liberais que estudamos esse trimestre subtrai a autoridade desse livro, dizendo: esse livro contém a palavra de Deus, ou se torna a palavra de Deus, a depender da nossa experiência com ele, mas não é a palavra de Deus em sua integridade, em sua totalidade. Mas a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo precisa continuar dizendo ao mundo que este livro, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, em seus 66 livros, 1189 capítulos e mais de 31.100 versículos, é integralmente a inerrante, a infalível, a sempre interna, a gloriosa, a bendita palavra de Deus. A igreja precisa continuar dizendo que este livro é a verdade sublime que o mundo precisa ouvir, e que aqui está o padrão, a regra para uma vida bem-sucedida. Se lá fora dizem que menino pode ser menina
e que menina pode ser menino, de posse desse livro, a igreja deverá dizer com autoridade que Deus fez macho e fêmea. Não existe um terceiro sexo, não existe intersexo, não existe ideologia de gênero. Deus, o Criador, só reconhece macho e fêmea. Se as feministas lá fora do sovaco cabeludo andam dizendo meu corpo, minhas regras, a igreja de posse desse livro deve dizer meu corpo, templo do Espírito, regras do Espírito. A igreja de posse desse livro deve continuar dizendo que o casamento que Deus aprova é o casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O que significam essas três palavras rebuscadas? Significa dizer que o casamento que Deus aceita como casamento é o casamento entre um homem e uma mulher. Deus não reconhece o casamento de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher. Deus reconhece apenas o casamento entre um homem e uma mulher, e não é um homem e duas mulheres, nem dois homens e uma mulher. Deus não reconhece trisais, Deus reconhece casais, pois Jesus disse: serão os dois uma só carne. Três não fazem uma carne só, três fazem prostituição, mas um casamento não fazem. Só faz casamento um homem e uma mulher legitimamente casados com a bênção de Deus e devidamente registrado como convém ser feito. Este é o padrão divinamente reconhecido. Não importa se estão rangendo os dentes contra a gente, não importa se vão nos ameaçar de processo e de prisão, porque se tiver de prender a igreja por dizer essas verdades, é bom que construam penitenciárias maiores, porque não vai caber tanto homem e tanta mulher de Deus que defende a verdade. A igreja não vai se dobrar perante a estátua de Nabucodonosor. A escola pode se dobrar, a universidade pode se dobrar, os cientistas podem se dobrar, mas é o mundo se curvando e a igreja de pé. O mistério da piedade. Essa expressão, irmãos, mistério da piedade, que Paulo com alguma frequência usa, ele já tinha usado a expressão grande esse mistério na primeira carta, ou melhor, na primeira carta a Timóteo. Ele também fala de grande mistério na carta aos Efésios, está lá na nossa leitura bíblica em classe, né? Grande esse mistério e grande é o mistério da piedade. Em ambas as cartas Paulo traz essa expressão. Em linguagem simples, o que significa mistério da piedade? Mistério é uma expressão que Paulo usa para se referir a verdades espirituais, que os homens naturais não discernem, porque Paulo disse aos Coríntios que o homem natural não discerne as coisas espirituais, porque lhe parecem loucura. O homem só pode compreender as coisas espirituais mediante revelação, mediante iluminação do Espírito Santo em sua mente e exposição da palavra de Deus. Até que o homem seja em sua mente iluminado pelo Espírito e pela palavra, ele é o ignorante acerca das coisas espirituais. Vou repetir isso com toda a autoridade da minha alma. Até que o homem seja em sua mente iluminado pelo Espírito Santo e em seu coração pela palavra de Deus, ele é um ignorante acerca das coisas espirituais. Pode ser doutor, formado na UFRN, pode ser doutor, formado na USP, na PUC de São Paulo do Rio, em Harvard, Cambridge, Ohio, o que seja, mas se ele não aceitou a Cristo em seu coração, se o Espírito Santo ainda não penetrou em sua mente, produzindo conhecimento de quem Deus é, de quem o homem é, do que ele precisa, ele é ignorante. O contrário disso também é verdadeiro. O crente analfabeto, que fala pro que procurar, mas que creu em Jesus, o Espírito Santo iluminou sua mente e seu coração, e ele recebeu pela fé a palavra de Deus em seu coração, ele é mestre nos domínios da teologia celeste.
Eu estou pregando para doutor aqui essa manhã. Eu estou dando aula só para mestre e doutor. Eu só estou vendo doutor na minha frente. Doutor na ciência divina. Doutor na palavra de Deus. Doutor nas verdades que o Espírito Santo revelou ao nosso coração. Não baixe a cabeça para nenhum doutor mundano. Não baixe a cabeça para nenhum PhD ímpio. Porque você está em cima. Quem está embaixo é Ele. Você não é um bichinho, você não é um coitadinho, você não é um Zé Ninguém. Coitadinho é ele, coitado, que vive na cegueira do pecado, oprimido por Satanás. Você é coluna e baluarte da verdade. Você é casa do Deus vivo. Salmo 119 está na Bíblia. Eu não estou aqui fazendo teologia coach, nem bajulação não. É Salmo 119, versículos 98, 99 e 100. Está lá. O salmista disse: sou mais sábio do que os meus mestres, porque tenho os teus mandamentos comigo. Tenho mais entendimento que os meus inimigos e que os anciãos. Por quê? Porque medito na tua palavra todo dia. Sabe o que significa dizer? O crente que ama a Deus e a palavra, ele é mais inteligente, ele é mais sábio, ele é mais prudente, ele é mais entendido que os mais sábios mestres venerados lá fora. Eu quero dizer para as senhoras, minhas irmãs de cabelo branco, servas lindas do Deus Altíssimo, quero dizer para os senhores, meus irmãos também de cabelo branco, que vocês são, aos olhos de Deus, mais sábios que Sócrates, Aristóteles, Platão, Heródoto e toda essa nata celebrada na filosofia mundial. Vocês são mais sábios, mais prudentes, mais entendidos que todos eles. Por quê? Porque vocês têm aqui, a riqueza da palavra de Deus. E em Cristo, que mora dentro de nós, como disse Paulo, está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Louvado seja o seu nome. Então o mistério da piedade, o que é? É a verdade espiritual. Piedade, no grego eusebeia, quer dizer religião, espiritualidade. Então o grande mistério da religião, da espiritualidade, é o que Paulo resume a Timóteo, dizendo que Cristo encarnou, morreu, ressuscitou, é adorado pelos anjos, proclamado entre as nações, crido no mundo e breve voltará. Tudo isso está lá em 1 Timóteo 3,16, nos termos de Paulo, é o que ele está dizendo nos seus termos, mas que eu traduzo de forma mais clara aí para vocês. Dito de outra forma, a sublime mensagem do Evangelho se resume em Cristo encarnado, morto, ressurreto, glorificado, exaltado acima dos anjos e que breve voltará para a igreja que ansiosamente o espera. Isso em síntese é o Evangelho. Isso em síntese é a mensagem que a igreja deve proclamar ao mundo. Nunca mais será ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que ele fala de perdão e que transforma o homem velho numa nova criação. Eu nunca ouvi falar de uma prostituta que deixou a prostituição lendo Freud. Eu nunca ouvi falar de um criminoso que largou o crime, um matador de aluguel, assassino, serial killer, que deixou de cometer crimes lendo Friedrich Nietzsche. Aquilo era um louco, aquilo era um doido, irmão. O cara passou a vida inteira perseguindo Jesus, falando mal de Jesus, falando mal dos cristãos. Foi Nietzsche quem escreveu Deus está morto, lá pelos anos 1900 e algumas coisas. Hoje, do alto de sua glória, Deus declara: Nietzsche é que está morto. E aqui estamos nós, para a glória bendita de Deus, servindo ao Deus vivo. Nietzsche passou a vida inteira perseguindo Cristo, os cristãos e a Bíblia. Mas a história registra que ele morreu como? Em estado de demência mental, louco, dizendo ser o Cristo que ele passou a vida inteira perseguindo. Olha que ironia. Olha que ironia. O homem que passou a vida inteira perseguindo Cristo, morreu dizendo que ele era Cristo. Um grudento daquele, um fedorento. Aí outro dia eu entro numa livraria e encontro um livro intitulado assim: Nietzsche para estressados. Eu digo, que mentira. Você vai ler Nietzsche, você vai ficar louco, depressivo, maluco igual ele. Quer um bom livro para estressados? Esse livro aqui, ó. Esse livro cura estresse, ansiedade, depressão, tristeza profunda. Quem está sofrendo de paixonite aguda, esse livro cura.
Esse livro é o livro para tratar todas as enfermidades da mente e da alma. Aleluia. Teve um filósofo aí, acho francês, Voltaire. Voltaire disse lá pelos anos 1700 e alguma coisa: em 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da história da humanidade, relegados apenas à história passada. Ele disse que em 100 anos o cristianismo e a Bíblia seriam varridos da história da humanidade. Já faz mais de 200 anos que ele disse isso. E aí está você, aqui estou eu, e aqui está a nossa Bíblia. Voltaire voltou ao pó, mas a Bíblia continua poderosa, maravilhosa, tirando garotas de programa das ruas, menores infratores das ruas, curando casamentos feridos, famílias dilaceradas. Este livro aqui, eu nunca ouvi falar de ninguém que teve sua vida transformada lendo Voltaire, mas todo dia eu ouço falar de alguém que mudou, transformou, resgatou, salvou, lendo a maravilhosa palavra de Deus. Igreja, não tenha medo não, porque você está do lado certo. Aleluia. Ô irmãos, eu vou ficar em dívida com vocês em muito conteúdo dessa lição. Tem muita riqueza aqui. Eu vou ficar em dívida com vocês. Hoje eu fui um mau professor, não cheguei nem no tópico 2. Mas eu quero concluir com vocês lendo 2ª carta a João, capítulo 1, por favor. 1ª carta de João, capítulo 2. Eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para um irmão, um varão, pode ser no púlpito ou na nave da igreja, com voz retumbante, voz de trombeta. Lê, por favor, 2ª carta de João, só tem um capítulo também. Por favor, leia os versículos 1 e 2. Quem se habilita dos irmãos? 2ª carta de João, versículos 1 e 2. Irmão, obrigado, querida. Façam desse texto, assim, a grande convicção de suas almas. O apóstolo João, ele está dizendo para nós: a verdade está em nós e permanecerá para sempre conosco. Amém, pastor Nathanael? Não importa o que os filósofos, ideólogos, doutores, não importa o que o mundo diga, jornalistas, influenciadores digitais, artistas, não importa o que digam, a verdade está conosco. Você pode colocar a Bíblia assim, bem perto do seu peito, assim, e abraçar ela. Hoje é o dia nacional da EBD, agarre mesmo, agarre assim, como Maria Madalena agarrou os pés de Jesus, naquele domingo da ressurreição. E diga com toda a convicção da sua alma, diga: a verdade está comigo e para sempre permanecerá em mim. Aleluia. Eu quero dizer aos jovens aqui, não tenham medo de falar deste livro. Eu quero dizer para os pais e mães de família aqui, não tenham medo de falar deste livro. Eu quero dizer para os homens e mulheres de negócios, empreendedores, empresários aqui, não tenham vergonha de falar desse livro. Eu quero dizer para os doutores, acadêmicos, para as pessoas aqui que têm titulação a nível superior, não tenham vergonha, porque às vezes a gente faz um curso nível superior e começa a olhar para a Bíblia com certo menosprezo, com certo desdém. Não, o negócio é Voltaire, o negócio é Freud, o negócio é Foucault, o negócio é Nietzsche. Não, rapaz, o negócio é Moisés, o negócio é Isaías, o negócio é Jeremias,
O negócio é Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro. Não tenha vergonha de falar desse livro e de defender esse livro, não. Porque esse livro carrega os mais ricos tesouros do universo. Aqui está o baú de Deus. Se você na sua infância ouviu falar de um baú carregado de tesouro no final de um arco-íris, eu quero dizer para você que o único erro nessa história é o arco-íris com baú no final. Mas que tem um baú carregado de tesouro, tem, e está aqui comigo e com você esta manhã, é a palavra de Deus em nossas mãos. Este livro e não a Constituição Federal pode mudar o Brasil. Este livro e não o nosso Código Penal pode transformar os homens. Este livro e não os manuais de filosofia pode transformar o Brasil. Igreja, continuemos. Como diz o hino 46 da harpa cristã, um pendão real, 46. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pastor Natanael autoriza ficarmos de pé. Cadê os músicos aí? Aleluia. Eu não sou cantor não, viu, irmão? Mas quando a gente junta em coral, louvando ao Senhor, fica bonito. 46 da harpa cristã. Nós vamos cantar. Se a equipe de mídia puder colocar a letra desse hino na tela, vai facilitar o nosso trabalho. E você vai cantar com sua Bíblia em mãos. 46, um pendão real, está aí na tela. Aleluia. Agora é o seguinte, presta atenção. Esse hino é um hino de um exército. Um exército que está marchando. Um exército forte que está carregando o estandarte, o pendão. Não é perdão, veja, tá aí, ó. Pendão, tem gente que canta um perdão, não é perdão. É pendão. O que é pendão? Estandarte, bandeira, emblema, que é a palavra. Então nós vamos cantar esse hino como um exército corajoso. Barriga para dentro, peito para fora, endireita a coluna, cabeça erguida. A voz soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Amém. Até morrer, transformado já os negros batalhões, o grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante, sem temor, é sem medo, irmão, com valor, sem temor, por Cristo. Quero ouvir vocês cantando. Erga, bem alto. Firme sempre até morrer. Nem receio sentir o seu coração. Olha aí, você está com medo? Não vai receber galardão não. Não fraqueje não.
exército. Canta, soldado, com coragem, com valentia. Sempre são fiéis, com ele reinar. Agora, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Aleluia! A verdade está conosco e para sempre estará em nós. Amém, meus irmãos? Podem sentar em nome de Jesus. Queridos, no final, os que desejarem adquirir o livro de nossa autoria, Reflexões Contundentes sobre Escola Bíblica Dominical, poderão no final aqui com o meu irmão Alex. Fica de pé, Alex, vira para a igreja lhe ver e conhecer esse negão aqui forte, bonito, inteligente, músico. No final vocês procuram ele e vocês poderão adquirir esse livro com preço promocional. De R$ 35 eu trago aos irmãos por R$ 25 para você e para você presentear alguém que você ama, alguém que você quer elogiar. Porque já dizia Sêneca, jurista romano do primeiro século, que dar livro a alguém é mais que um presente, é um elogio. Quando você presenteia alguém com livro, você está dizendo: eu te acho muito chique, eu te acho muito inteligente, por isso que eu estou te dando um livro de presente. Então você quer elogiar alguém aqui hoje? Presenteie com o livro. No final procure o Alex, ele vai lhe atender. Obrigado a todos os irmãos em nome de Jesus. Meus amados, como hoje estamos comemorando a 17 de setembro, né? A fundação da Escola Bíblica Dominical, nós temos um pequeno vídeo aí relatando sobre o ano de 1780. Pois não, irmã Adriana? Jovem Hannah Balmore, com 26 anos de idade, criou a primeira escola bíblica em sua residência. Ela aceitou a Cristo através de um sermão de John Wesley e se comprometeu com a evangelização de crianças no domingo pela manhã. 11 anos mais tarde, em 1780, em Gloucester, um jornalista metodista chamado Robert Hicks criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. As crianças só poderiam estudar aos domingos, pois durante a semana trabalhavam até 12 horas diárias. Por isso, Robert Hicks agrupava crianças e adolescentes nas ruas toda semana. Das 10 às 12 horas, estudavam matemática, história e inglês. Das 13 às 17 horas, eram conduzidas à igreja para estudar a Bíblia, conduta moral e ética. Na época foi uma quebra de paradigma na educação, e ele foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maus trapilhos, pai e tutor dos vagabundos malcriados. Ainda assim, a imprensa da época comentava favoravelmente esta iniciativa inédita de Hicks. Desde os primórdios, John Wesley falava do valor da escola dominical. Estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre de toda a Europa, contando que seus professores e dirigentes cumpram seus deveres. O livro de estudo dessa escola é a Bíblia. Em obediência ao mandado de Jesus, precisamos examinar as Escrituras e manejar bem a palavra de Deus. Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na rua Casemiro de Abril, número 50, no bairro Central, um casal de missionários escoceses, Robert Calley e Sarah Calley, dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Eles são considerados os fundadores da escola dominical no Brasil. Sua audiência não era grande, apenas 5 crianças assistiram àquela aula. Mas foi suficiente para que seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados do nosso país.
Essa mesma escola dominical deu origem à Igreja Congregacional do Brasil. Houve sim reuniões da escola dominical antes de 1855 no Rio de Janeiro, porém, em caráter interno e no idioma inglês entre os membros da comunidade americana. Hoje, no local onde funcionou a primeira escola dominical do Brasil, acha-se instalado um colégio. A escola dominical é comprometida com a família. Quem estuda na escola dominical forma-se e prepara-se para a vida em todos os sentidos. É o lugar de quem quer crescer espiritualmente, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Hoje, 245 anos depois, a escola dominical está presente em todos os continentes, como a maior instituição de ensino do mundo. Graças a Deus, né, irmãos? Nós somos sementes dessa escola bíblica dominical. Celebremos, pois, 17 de setembro, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. E aí, professor, e aí, aluno, nós somos frutos de sementes que foram lançadas. E você hoje, como professor, você como aluno, tem lançado a semente para que outras pessoas deem continuidade a esse ministério, ao reino do Senhor, através do ensino fiel da palavra do Senhor. Amém? Que bom que hoje nós não deixamos passar em branco, e não apenas citando, não apenas trazendo o irmão Tiago Rosas, não apenas fazendo menção, mas que isso seja uma verdade em nossa vida, através da nossa dedicação ao ensino, da nossa dedicação ao testemunho ao mundo, que nós celebremos essa data dia após dia, através das nossas vidas, para que, como bem falou nosso pastor Tiago Rosas ontem, as nossas palavras não sejam palavras jogadas ao vento, né? Nós não proclamemos algo que nossa vida não testifique isso. Amém, meus irmãos? Queria convidar nossa irmã Janaína para já essa oportunidade. Já estamos encerrando, viu, meus irmãos? Vamos recolher dízimos e ofertas. Queria que os oficiais já se posicionassem aqui, apostos, e nesse momento vamos ouvir um louvor mais uma vez da nossa irmã Janaína Rosas, que tem sido instrumento de Deus com essa trombeta, a voz dela aí, que é uma bênção. E vamos dar glória a Deus, viu, meus irmãos, que tem sido uma bênção. Irmã Janaína, com oportunidade. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. E ficou tão lindo o coral com o hino da harpa cristã, que eu quero convidar mais uma vez para os guerreiros abrir suas harpas cristãs no número 212. E vamos louvar ao Senhor Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande certa que a vitória
te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde e peleja contra o vil tentador. Eu quero gostei da animação dessa imagem. Na frente me encontra a possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai e coroa. A última estrofe, a peleja é tremenda, torna-se. Mas são poucos os soldados. Tem algum soldado aqui para essa batalha? Tem! Oh glória! Ordem livre! De quem furioso as quer tragar. Todo o exército vá! Eu quero ou se travar no lance imprevisto, na frente me encontra até que eu possa ver na glória, se alegrando, onde Deus sai e Ele vai nos coroar. Quantos vão receber a coroa de glória? Continua batalhando com Cristo. Graças a Deus, que bom, a presença do Senhor é sentida. Queria finalizar, mas antes quero agradecer ao professor, ao nosso evangelista Tiago Rosas, a irmã Alana Rosas, a irmã Janaína Rosas, ao irmão Alex Rosas, ao irmão Lucas Rosas, a irmã Azaf Rosas, a irmã Ana Beatriz, que está ali na barriguinha, Rosas, pela presença, tá certo? É a família Rosas, minha irmã. É todo mundo Rosas aqui, viu? De Jesus. E é um jardim, está dizendo que não é uma família não, é um jardim do Senhor. Amém, irmão Valmir. Deus abençoe. Quero agradecê-los por estarem aqui. Amém, Tiago? Pela presença, pela disponibilidade em vir até aqui ministrar para os professores e para todos nós da Escola Bíblica. Levem o nosso carinho, o nosso cuidado para Campina Grande. Deus abençoe o restante da gravidez aí, viu, irmã Alana? Que continue tudo bem, para a glória do Senhor, e que Ana Beatriz em breve esteja aqui em outra oportunidade, dando glória a Deus, tá certo? E aleluia. E quem sabe, né? Imitando a titia aí, cantando, ou imitando o papai pregando. Amém? Ou as duas coisas, né? Uma coisa. Pois é, tá certo. Sim, sim. Irmão Tiago, eu ia dizer isso, mas me lembrou aqui. Irmão Tiago estará aqui à noite, não vai ser preletor, mas estará aqui acompanhando, cultuando ao Senhor conosco, ele e a sua família, em nome de Jesus, estará aqui conosco, dando glória a Jesus e engrandecendo ao Deus dos deuses, esse que nós servimos, amém? Ele não veio aqui simplesmente para ser instrumento só, ministrando a palavra, ele veio cultuar conosco também. Sim, vai ficar até amanhã, mas está aqui,
vai ouvir a palavra do Senhor, ser edificado pela palavra do Senhor através do irmão Anderson Leão, que será o palestrante, o preletor da noite no culto de jovens hoje à noite, tá certo? E que será uma bênção também, tá bom, meus irmãos? Pastor Natanael com encerramento e com as considerações que ele julgar que sejam necessárias. Amém? Amém. Graças a Deus por esta escola bíblica dominical, que foi muito proveitosa, muito nos encheu da graça de Deus. E creio que os irmãos aprenderam muito. Sim ou não? Sim. Amém. Graças a Deus por isso. Meus queridos irmãos, só reforçando à noite, hoje é festa aqui. Convido uma pessoa, é o aniversário dos Herdeiros, não é assim? Do grupo musical Herdeiros. Eles estão festejando aqui e vai ser uma bênção. Se possível, convide uma pessoa, um parente, um amigo, um vizinho. Quem sabe sai daqui crente e louvando o nome do Senhor. Nós queremos convidar aqui o nosso querido Maicon, presbítero Maicon, para orar e estaremos dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Lembrando que a noite é 18 horas, nós estaremos iniciando o culto aqui em nome de Jesus. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos a Ti, somos gratos por esta manhã abençoada que estivemos aqui na Tua presença. Leva o Teu povo em paz e em segurança, Senhor, dê um domingo abençoado e de igual modo à noite que nós possamos, se o Senhor não estiver regressado, voltado para buscar o Teu povo, que nós estejamos aqui para cultuar o nome do Senhor. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Recebam uma bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus, Deus lhe dê uma tarde abençoadíssima.